Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Meu nome é Luiz Carlos Burgos. No vídeo de hoje nós vamos continuar com uma série no canal chamada Curiosidades da Eletrônica. No vídeo anterior nós começamos a falar sobre os multiplicadores de tensão, que são aqueles circuitos que aumentam o valor de uma tensão alternada e já transformam em contínua ao mesmo tempo. Também expliquei para vocês que os multiplicadores aumentam a tensão, porém a corrente relacionada àquela tensão diminui, porque na verdade a energia não é criada por esse circuito. O circuito apenas aumenta a tensão, mas a corrente vai diminuir para manter mais ou menos a mesma potência. Na verdade, isso a gente não considera as perdas, mas com as perdas a corrente diminui um pouquinho mais. Na aula anterior, no vídeo anterior dessa série que a gente está fazendo sobre multiplicadores de tensão em 3 aulas, nós falamos a respeito dos dobradores de tensão. Hoje nós vamos falar a respeito dos triplicadores e quadruplicadores de tensão. Então, antes do nosso vídeo de hoje, eu vou pedir para vocês, quem está aqui pela primeira vez no canal, por favor, se inscrevam, ativem as notificações para que você seja informado sempre que a gente coloca um novo vídeo aqui no canal e sobre as lives que realizamos todas as sextas-feiras, às 19 horas, a nossa celinha de aula semanal, onde nós falamos sobre algum tema relacionado com eletrônica. E sempre que você gostar do vídeo, você dá um like. Se você não gosta, pode dar um dislike, mas sempre sejam educados na hora de comentar. Também, pessoal, se você está começando a estudar eletrônica ou gosta de eletrônica, tem vontade de estudar eletrônica, nós estamos oferecendo cursos de eletrônica em promoção, de nossa própria autoria, da Burgos Eletrônica, do Luiz Carlos Burgos, e aí na descrição do vídeo você tem 2 cursos com preço promocional, super promoção para esse vídeo aqui, vale a promoção para esse vídeo. Você pode comprar esses cursos por cartão de crédito via PagSeguro, PayPal ou fazendo um depósito direto na nossa conta e passando o comprovante ou por e-mail ou pelo nosso telefone WhatsApp, tá? Então aproveita quem quer estudar eletrônica. Também, quem quer fazer curso presencial, curso particular, nós estamos fazendo cursos particulares, eu, Luiz Carlos Burgos, em conjunto com a Esquema Fácil, tá? Entre em contato com os telefones que estão aí na descrição do vídeo da Esquema Fácil. Para você se inscrever no curso, você vai marcar o dia e o horário da sua aula presencial, tá pessoal? Com direito a certificado e tudo mais. Então agora nós vamos ao nosso vídeo falando sobre triplicadores e quadruplicadores de tensão. Nós começamos aqui com esse circuitinho aqui, que é um retificador e filtro simples. Aqui nós temos uma fonte de tensão alternada de 12 volts, 60 Hz, que pode ser, por exemplo, secundário de um transformador. A tensão alternada, nos 2 terminais, esse terminal aqui de cima, ora a tensão é positiva, ora é negativa. O de baixo é o contrário, se o terminal de cima é positivo, o de baixo é negativo e vice-versa. Como eu já expliquei para vocês, o conceito positivo e negativo em eletrônica está relacionado com qual das tensões é maior e qual delas é menor, ou qual ponto que tem maior tensão e qual ponto que tem menor tensão. Por exemplo, se você tem 2 pontos, um ponto está 0 volt, o outro está 5 volts. O ponto de 5 volts é o positivo, o de 0 é o negativo. Se você tem 2 pontos, um 2 volts, o outro menos 3 volts. O que tem 2 volts é o positivo, o que tem menos 3 é o negativo. Se você tem 2 tensões positivas, 5 volts e 2 volts, o ponto de 5 é o positivo e o ponto de 2 é o negativo, porque 5 é maior do que 2. Se você tiver 2 tensões negativas, uma menos 5, a outra menos 2. O menos 2 é o positivo, o menos 5 é o negativo, porque menos 2 é maior do que menos 5. E assim por diante. Então aqui o gerador nosso, 12 volts, ele tem um terminal dele no terra, quer dizer que ele vai ser 0 volt. E o outro terminal de cima, ora ele vai ter tensão acima de 0, positivo, e ora menor do que 0, negativo. E o terra vai ser sempre 0. Quando o terminal de cima é positivo, o terra é o negativo. Quando o terminal de cima é negativo, o terra passa a ser o positivo. Então aqui eu tenho um diodo retificador simples. Quando esse terminal for positivo, ele conduz e carrega esse capacitor com a tensão daqui da fonte, que é 12 volts. Na verdade, esse capacitor vai se carregar com o pico dessa tensão. O valor eficaz dela é 12, mas ele vai se carregar com uma tensão de entre 12 e 17 volts por aí, tá? Na verdade, se não tiver carga, ele vai se carregar com o pico total, que é em torno de 17 volts. Quando a tensão é negativa, o diodo corta, e aí a tensão do capacitor vai para a carga, vai manter a carga alimentada. Dependendo do valor do capacitor ou da carga, ele pode manter mais ou menos tempo a tensão nos terminais da carga enquanto o diodo está cortado.
Quando a tensão aqui fica positiva, novamente o diodo conduz e completa a carga do capacitor. E assim por diante. Então, a qualidade da tensão que vai ser aplicada na carga depende do valor do capacitor e depende da carga. Quanto maior o valor do capacitor e menor o consumo da carga, melhor a qualidade da tensão. E vice-versa. Quanto menor o capacitor e maior a carga, pior vai ser a tensão. Nesse nosso exemplo aqui, esse retificador, ele vai produzir uma tensão aqui na carga de 15 volts. Como eu falei, que é o mínimo 12, né, que é a tensão da fonte. Aqui, depois de filtrar e com essa carga aqui, ele vai deixar a tensão em torno de 15 volts, 15,7. Tá? Muito bem. Então, retificador e filtro. Um dobrador de tensão tem 2 diodos e 2 capacitores. 2 diodos retificadores e 2 capacitores. Como, por exemplo, esse circuito aqui, ó. Isso daqui é um dobrador de tensão de meia onda. Quando o terminal de baixo é positivo, o diodo D2 conduz e carrega esse capacitor com a tensão da fonte. Se a fonte é 12 volts, o capacitor fica carregado com 12 volts. Quando o terminal de cima é positivo, esse diodo corta, esse diodo vai conduzir e aí a tensão do capacitor se soma com a fonte. O capacitor tem 12, a fonte tem 12, total, quando passar pelo diodo, esse capacitor aqui ele vai ser carregado com 24 volts. Isso teoricamente, na prática, ele vai ser carregado com uma tensão entre 24 e 34 volts, dependendo do valor dele e da carga que está ligado. Tá? Então aqui no mínimo eu tenho 24 volts, que é o dobro da tensão da fonte. Por isso que esse circuito chama-se dobrador, porque ele duplica por 2, ele multiplica por 2 a tensão da fonte. Então vamos ver qual é o valor aqui, ó. Olha lá, em torno de 29 volts por aí, né? Seria o mínimo 24. 29 está dentro do padrão de funcionamento desse circuito. Esse aqui é um dobrador de meia onda, prestem atenção no circuito. E aqui nós temos outro dobrador, que é um dobrador de onda completa. Esse daqui, quando o terminal de cima é positivo, esse diodo conduz e carrega esse capacitor aqui com 12 volts. Quando o terminal de cima é negativo e o de baixo positivo, vai conduzir esse outro diodo, vai circular uma corrente por aqui, vai carregar esse capacitor com 12 volts, que é a tensão da fonte. Então aqui eu tenho 2 capacitores carregados, ambos com 12 volts. Eles vão somar as tensões, porque eles estão em série, e aqui em cima eu vou ter 24 volts, ou seja, o dobro. Por isso que esse circuito chama-se dobrador, porque ele dobra, multiplica por 2 ou duplica a tensão da fonte. Na prática, eu vou ter mais do que 24 volts. Por aquilo que eu falei, esses capacitores vão se carregar com os picos dessa tensão e dependendo da carga eu posso ter um valor de 24 a 34 volts. Vamos ver nesse caso, ligando aqui, em torno de 30 volts. Tá? 15 para cada um, em torno de 30 volts. Tá? Agora, triplicador de tensão. O triplicador de tensão ele usa 3 diodos e 3 capacitores. O triplicador de tensão pode ser feito com base nesse circuito aqui, ó, de um dobrador. Basta eu pegar um outro dobrador e inserir aqui. Basta eu dobrar uma parte da tensão desse circuito, que eu já tenho um triplicador. Então, prestem atenção nesse circuito aqui, ó. Eu vou introduzir esse circuito bem aqui, ó. E vai ficar algo desse tipo aqui. Vamos ver? Olha lá. Tá vendo? Ó? Aqui eu tenho um outro dobrador. Como é que funciona? Vamos ver. Quando esse terminal é positivo, vai conduzir o diodo de baixo, vai carregar esse capacitor com 12 volts. E ao mesmo tempo esse diodo vai conduzir, vai carregar esse capacitor com 12 volts. Muito bem. Daí quando esse terminal de cima for positivo, a tensão desse capacitor que é 12 vai se somar com a fonte que é 12, total 24, esse diodo vai conduzir, essa tensão de 24 vai carregar este capacitor. Então percebam que agora eu tenho 24 volts nesse capacitor e 12 nesse aqui. 24 aqui, 12 aqui. Como eles estão em série, somando as tensões 24 com mais 12, total 36, que é o triplo desta tensão. Portanto, esse circuito triplica a tensão da fonte. Então aqui, teoricamente, eu deveria ter 36 volts, mas eu posso ter mais do que 36, porque os capacitores se carregam com os
picos. E depende da carga também. Vamos ver quantos volts que eu vou ter aqui. Vamos lá, colocando para funcionar. 42, tá? Mas o mínimo que eu teria que ter é 36. Aqui eu tenho 42. Tá, pessoal? Mas o mínimo é 36, porque depende da carga. Então, o que esse circuito faz? Ele triplica a tensão, porque ele já tem um dobrador e tem um outro dobradorzinho numa malha do circuito. Agora nós vamos ver como é que é o quadruplicador. O quadruplicador, percebam que para eu ter 24 volts nesse capacitor, eu precisei dobrar aqui, ó. E se eu dobrar esse outro lado? Se eu dobrar esse outro lado, eu vou ter também 24 volts nesse capacitor. Aí eu vou ter um circuito parecido com este aqui. Olha que barato, ó. Outro dobrador aqui, ó. Um dobrador aqui, outro dobrador aqui. Vamos ver como é que funciona? Então vamos lá. Quando a tensão aqui é positiva, vai conduzir esse diodo aqui, vai carregar esse capacitor com 12 volts. Tá? 12 volts. Quando esse terminal aqui de baixo for negativo e o de cima positivo, o que vai acontecer? Esse diodo vai conduzir, a tensão daqui se soma com a tensão do capacitor, 12 mais 12, total, aqui 24 nesse capacitor. Só que esse diodo também vai conduzir e vai carregar esse capacitor aqui de baixo com 12 volts. Então percebam, quando aqui fica negativo, esse diodo conduz e carrega esse capacitor com 12 volts. Tá? Quando esse terminal de cima aqui for negativo, a tensão desse capacitor aqui vai se somar com a fonte, esse diodo vai conduzir, aqui vai ser positivo, esse capacitor aqui vai ser carregado com a tensão desse capacitor mais a fonte, 12 mais 12, esse capacitor se carrega com 24. Então, recapitulando, quando esse diodo conduz, carrega o capacitor aqui com 12. Quando esse diodo conduz, carrega esse capacitor com outros 12. Quando essa malha aqui, esse diodo conduz, ele soma o capacitor com a fonte, carrega esse aqui com 24. Quando esse diodo conduz, ele soma a carga desse capacitor com a fonte, dá um total de 24 volts nesse outro capacitor. Então eu tenho esse capacitor carregado com 24 volts, que é a fonte mais esse, e tenho esse capacitor carregado também com 24, que é esse mais a fonte. 24 com mais 24, total 48. Então quer dizer que o circuito multiplica por 4 a tensão daqui. Aqui é 12, aqui é 48. Por isso que esse circuito se chama quadruplicador. Quadruplicador de tensão. Então aqui eu tenho que ter no mínimo 48 volts. Claro que vai depender da carga. Vamos ver? Colocando para funcionar. Olha lá, 53 volts. Mínimo 48. Tá? Então perceberam que esse circuito aqui ele quadruplica a tensão da fonte. Tá bom? Porque aqui eu tenho um dobrador, aqui eu tenho outro dobrador, de modo que quando esses diodos conduzirem, cada um vai carregar o capacitor com o dobro da tensão da fonte, que é a fonte mais esses dois capacitores aqui. Tá? Então, no próximo vídeo nós vamos falar a respeito do multiplicador em cascata. Que seria, por exemplo, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Um triplicador, um quadruplicador, um quintuplicador e um sextuplicador, todo ligado em cascata. Tá bom? Se inscrevam no canal, ativem as notificações, aproveitem os nossos cursos de eletrônica aí na descrição do vídeo, preços promocionais. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.